Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta sexta-feira. Sempre com a gente, lá direto da redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde para você, Laura. Chegou a sexta-feira. Finalmente sexta-feira, Rodrigo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo hoje. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você que mora nesse país em que aquele deputado que gosta de cantar de galo, de se fazer de herói, chegou a dizer que tem ministro do Supremo aliado ao crime, tem relações com o crime e tal. Esse deputado agora teve um primo preso por tráfico de drogas. Olha, ninguém escolhe, ninguém pode ser responsabilizado pelo crime cometido por um primo. Mas eu acho curioso que o sujeito que aponta o dedo contra todo mundo chega a dizer que ministro do Supremo Tribunal tem envolvimento com o crime organizado e agora tem lá dentro da família um caso desse. Estamos falando do Nicolas Ferreira. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema. Até porque vamos para um assunto mais importante de Brasília. Hoje tivemos depoimentos, uma sequência dos depoimentos das testemunhas de defesa de Anderson Torres e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Testemunhos de personagens de peso da política brasileira. Algumas delas são testemunhas também do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Entre os depoentes de hoje, todos na condição de testemunha, a gente destaca o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado para ser candidato da extrema-direita a presidente da República. Ciro Nogueira, presidente do PP, aquele que é interlocutor do Centrão com a Faria Lima, foi ministro de Bolsonaro. E o general Gustavo Henrique Dutra. Eu queria primeiro chamar a atenção para o depoimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Daqui a pouco Heloísa Vilela vem trazendo mais informações ali, ela está acompanhando tudo no STF, mas por que começamos com o Tarcísio de Freitas? O depoimento dele nem teve grandes surpresas. Ele foi lá cumprir tabela, mostrar que é fiel ao Bolsonaro. Duas coisas chamaram a atenção. Primeiro isso, O Tarcísio, como esperado, negou que Bolsonaro tenha conversado com o então presidente sobre golpe de Estado, até porque o Bolsonaro não ia ficar falando, Tarcísio, vamos dar um golpe, não. Então teve a pergunta do Alexandre de Moraes. Em alguma destas oportunidades, porque o governador disse que na época esteve algumas vezes lá no Palácio em Brasília, em alguma dessas oportunidades teve conhecimento da intenção de Bolsonaro praticar atos de ruptura? E aí a resposta do Tarcísio, jamais, com uma ênfase, para mostrar sua fidelidade. Assim como nunca tinha acontecido durante o meu período no Ministério, porque ele foi ministro do Bolsonaro, também nesse período de transição para o governo Lula, em que estive presente em várias conversas, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Ele estava triste, resignado, vi problema de saúde, erisipela, um acesso no braço, mas esse assunto de golpe de Estado nunca veio à pauta, disse o Tarcísio de Freitas. Cumpriu tabela, entregou o que se esperava dele por parte dos bolsonaristas. Coitado, o Bolsonaro era uma vítima cheia de problemas de saúde, praticamente deprimido, e não um articulador de um golpe de Estado. Esta foi a fala do Tarcísio. O que chamou a atenção também é que antes de começar o depoimento, até foi pedido uma inversão ali de pauta para o Tarcísio falar primeiro, porque é governador de São Paulo, isso foi aceito, o Alexandre de Moraes falou, tá bom, a agenda dele é complicada. Então, a gente, antes de começar o depoimento, chama a atenção a maneira como o Alexandre de Moraes, que foi duro com algumas outras testemunhas, nesse caso muito cordial com o governador Tarcísio. O advogado Celso Vilardi pediu prioridade à oitiva do governador por conta da agenda dele. Alexandre de Moraes acatou o pedido e falou o seguinte: é o governador do nosso estado, não é, doutor Vilardi? Deu um sorriso na descrição que a Heloísa Vilela daqui a pouco vai completar para a gente. Então seriam os dois pontos que chamaram a atenção. Eu vou chamar a Heloísa Vilela, que está lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Elô, terminou agora há pouco, você acompanhou tudo desde cedo. Vamos começar com o Tarcísio, depois, num segundo momento, você traz outros depoimentos importantes desta sexta-feira. A sua avaliação sobre o Tarcísio, você que viu, Eu tentei descrever aqui a imagem, mas você viu, de fato, na tela, o que te chama a atenção na participação do Tarcísio de Freitas?
Olha, Rodrigo, boa tarde. Eu acho que me chamou muita atenção a esperteza de Tarcísio, né? A competência dele para usar esse momento aqui, evitar fazer um discurso muito longo de defesa do Bolsonaro, mas assim mesmo deixar uns recadinhos. Então, ele foi muito eficiente em responder o que estava sendo perguntado, mas ao mesmo tempo fazer um quadro assim da situação, sempre favorecendo o governo Bolsonaro. E em nenhum momento foi interrompido, talvez porque ele tenha medido as palavras dele para não exagerar, para não ser chamada a atenção. Mas ele, por exemplo, falou as crises que o governo enfrentou, crise hídrica, Brumadinho, Covid, etc. E no final, quando foi perguntado exatamente o que você estava falando, se Bolsonaro em algum momento falou em ruptura e tal, ele disse que não, que ele tinha preocupação, sim, que as coisas não desandassem quando o novo governo assumisse. E ainda ressaltou que o governo Bolsonaro deixou o país sem nenhum déficit fiscal. E a gente sabe que foi à custa de jogar para frente a dívida dos precatórios, antecipar a receita com os dividendos da Petrobras, do Banco do Brasil. Então colocou ainda no governo Bolsonaro dividendos que só deveriam aparecer no primeiro semestre do ano seguinte. Então uma série de manobras, isso ele não contou. Agora, também chamou a atenção, Rodrigo, que foram contados no relógio 7 minutos de depoimento. Nada mais do que isso. Foi super rápido. Pois é, eu estava lembrando quando você trouxe para a gente a descrição do depoimento do Aldo Rebelo, que também tentou fazer uma avaliação política, falou até da língua portuguesa, das expressões. E quando o Aldo Rebelo tentou fazer esse tipo de coisa, foi repreendido na hora, né? O senhor não está aqui para ficar fazendo análise da língua portuguesa, alguma coisa nessa linha. Já o Tarcísio teve espaço para fazer esta defesa, de certa forma, como você descreve aqui, do próprio governo Bolsonaro. E aí o Alexandre de Moraes mostrou certa cordialidade também na abertura, quando disse é governador do nosso estado, assim, mostrando que tinha uma certa deferência em relação ao Tarcísio, Heloísa. Mas, para você, os depoimentos importantes foram outros, né? Hoje a gente teve o Ciro Nogueira e, principalmente, o general Dutra. Explica para a gente por que você acha que esse foi importante, Heloísa. Não, porque essa é uma figura muito, no mínimo, controvertida dessa história toda, né? O general Dutra era o comandante-geral do Planalto, comandante-geral do Planalto. Então, ele que cuidava da segurança e era ele que cuidava daquele acampamento na frente do quartel-general. E ele, por mais de uma vez, a Polícia Militar tentou desmobilizar aquele quartel, aquele acampamento, e ele impediu. E hoje, eu fui buscar meus alfarrábios ali da CPI do Distrito Federal. Ele, pelo menos 4 vezes, a Polícia Militar fez um plano de ação para desmobilizar aquele acampamento e na última hora ele veio com uma desculpa, depois outra e nunca permitiu. E hoje ele falou de uma reunião que aconteceu na Secretaria de Segurança Pública, que foi no dia 6 de janeiro, antevéspera da tentativa de golpe, e ele disse que foi apenas um cafezinho. Na verdade, ele foi convocado para essa reunião às 8h30 da manhã, e a gente sabe que houve uma convocação porque a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal também foi convocada para essa reunião e depois hoje de manhã. E ela disse, eu tenho o e-mail da convocação que chegou para mim às 8h30 da noite, na véspera, 12 horas antes da reunião, uma reunião de emergência que trataria da desmobilização daquele acampamento. O general Dutra falou e repetiu que foi apenas um cafezinho, que não era uma reunião, que ele nunca foi convocado e que ele foi lá para se apresentar. Ele e o Anderson Torres foram lá para se conhecer, porque o Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública logo depois da virada do governo e que eles ainda não se conheciam. Acontece que essa testemunha, a Ana Paula Marra, ela disse mais cedo que eles chamaram a presença dela porque ela lidava com população em situação de rua. Então eles disseram a ela que queriam que ela fosse lá no acampamento com a equipe dela para fazer uma triagem, quem era ali que era morador de rua, em situação de vulnerabilidade, e para separar de quem estava ali acampado por motivos políticos, para até ajudar a voltar para casa quem não tinha dinheiro para voltar para casa. E que ela, na conversa
toda dessa conversa, ela ouviu os dois falarem na possibilidade de pedir a expedição de um mandado de prisão dos líderes do acampamento. Só que ela não disse quem foi que falou nisso, se foi o Anderson Torres, se foi o Dutra, se isso realmente aconteceu. É muito estranho que o advogado do Anderson Torres, agora de tarde, não tenha perguntado para o Dutra sobre isso. Sim, porque ele em nenhum momento perguntou sobre essa conversa. Sim. Se houvesse essa conversa, quero crer que teria sido iniciativa do Anderson Torres, porque o Dutra não quis em nenhum momento desmobilizar, né, aquele acampamento. Ou dos dois, porque isso era numa sexta-feira, dia 6, já tinha convocação da manifestação para o fim de semana, eles já sabiam. E o que eles combinaram com a secretária? Para ela entrar ali no acampamento na terça-feira, dia 10. Então, a sensação que me deu é que isso era muito mais uma reunião para criar um álibi do que realmente para discutir como desmobilizar o acampamento. Porque se fosse, o advogado do Anderson Torres ia apertar o Dutra, que afinal de contas não queria vir depor e só veio porque recebeu uma intimação para comparecer. Esse foi aquele que a defesa pediu intimação e também eu acho muito estranho ele estar depondo na condição de testemunha apenas se ele foi um daqueles que deveria ter desmontado o acampamento em vez de desmontar, permitiu que o acampamento chegasse até o dia 8 com as consequências que nós vimos. Então, Heloísa, obrigado pela sua participação, pela semana inteira acompanhando esses depoimentos todos. Na próxima semana ainda tem um restinho, vamos dizer assim, de depoimentos da defesa e você vai seguir aqui sempre que possível ao vivo no ICL Urgente. Você volta ainda no ICL Notícias segunda edição daqui a pouquinho, não é isso? Com certeza. Valeu, Elo, obrigado, até mais. Muito bem, participação da Heloísa Vilela acompanhando todos os depoimentos lá no Supremo Tribunal Federal. Falando ainda da política nacional, nova pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, mostra que a desaprovação ao governo do presidente Lula aumentou em relação ao levantamento anterior. Eu vou chamar a atenção para isso. O Lula tinha tido uma crise de popularidade que vinha daquele episódio do Pix e tal, no começo do ano. Aí recuperou um pouco a popularidade na pesquisa do mês passado. Agora voltou a cair. Laura Couto tem os números e mostra para a gente. Por favor, Laura. Rodrigo, 53,7% dos entrevistados reprovam o trabalho do presidente, enquanto 45,5% aprovam. Essa é a maior rejeição já registrada pela Atlas desde janeiro do ano passado. Na pesquisa anterior, feita em abril, a desaprovação era de 50,1% contra 46,1% de aprovação. Então a gente teve aí uma mudança de 50,1% para 53,7% de desaprovação, Rodrigo. Enquanto a Laura fala, a gente olhava ali, se puder botar o gráfico de novo, né, aqui no telão, a boca do jacaré tinha fechado, então estava quase empatando de novo, aprova e desaprova. Vou até virar para cá, viu, Laura, só pedir licença, para se a gente puder botar aqui no telão, pessoal, isso, olha aqui, ó, a boca do jacaré tinha fechado um pouquinho aqui, ó, tinha ficado em 4 pontos apenas a diferença entre desaprova e aprova. Era uma recuperação da popularidade, abriu de novo, abriu para 8 pontos. Não é nada trágico, mas é preocupante. O que será que causou isso aqui? Essas histórias do INSS, o bombardeio contra o governo voltou, né? Mostra as dificuldades que o Lula vai enfrentando até para fechar o palanque para o ano que vem. Esta mesma pesquisa Atlas, aí eu vou para a tela seguinte, mostra a avaliação de outras figuras políticas além do presidente Lula. E aí, de novo, a gente percebe que houve uma mudança do mês passado para esse que nós estamos agora. Vamos ficar com o Lula, que está aqui desse lado da tela. Ó, esse aqui é o gráfico do Lula, imagem positiva ou negativa, aprova, desaprova. Olha, no mês passado o Lula tinha um saldo positivo, tinha mais gente aprovando do que desaprovando. Agora inverteu. Aqui a gente percebe, ó, 54% desaprovam o Lula, 45% aprovam. Aqui não é governo, tá? É imagem em geral, imagem de lideranças políticas. Quando a gente vai para o Fernando Haddad, é maior essa diferença. O Fernando Haddad tem mais dificuldades porque muita gente atribui a ele, justa ou injustamente, derrapadas aí na condução da economia. E do lado do bolsonarismo, a imagem do Jair Bolsonaro, que tinha saldo negativo de 9 pontos, encurtou mais, melhorou para o lado do Bolsonaro, e o Tarcísio de Freitas também tem um saldo ainda negativo, mas pequenininho. Então, mostra aí algumas mudanças.
A pesquisa também trouxe cenários eleitorais para 2026. Eu queria colocar aqui na tela o cenário que hoje talvez seja o mais provável, um primeiro turno com Lula e Tarcísio de Freitas. Lula tem uma vantagem bastante razoável, 44,1%, o Tarcísio tem 33%. Depois vem outros candidatos da direita, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Romeu Zema. Uma pulverização que na prática não deve existir até o ano que vem. A tendência é que saia no máximo mais um candidato e haja uma concentração maior no Tarcísio de Freitas. De qualquer maneira, o Lula tem vantagem, mas você repara, ali tem vários outros que são de direita, então a tendência é no segundo turno juntar todo mundo contra o Lula. E se o adversário, em vez do Tarcísio, for a Michele Bolsonaro? Cenário 2. Vamos colocar aqui na tela, por favor, no ICL Urgente, cenário 2 da pesquisa Atlas Bloomberg. O Lula ganha praticamente com o mesmo percentual. Lula 44,4%, Michele Bolsonaro 33,5%. Então, o voto bolsonarista raiz está consolidado ali em 33%, seja o Tarcísio, seja a Michele. O Lula está consolidado ali por volta de 44%, 45%. E se for para o segundo turno, aí é a próxima tela que a gente tem dessa mesma pesquisa, é a última que a gente vai mostrar aqui, cenários de um eventual segundo turno. Lula tem vantagem contra Eduardo Leite, uma vantagem ampla, né? O Eduardo Leite é menos conhecido, mas chama a atenção. O Bolsonaro tem empate técnico, mas com leve vantagem para o Bolsonaro no eventual segundo turno, que não vai acontecer porque o Bolsonaro está inelegível e provavelmente vai para a cadeia. Com a Michele Bolsonaro, vantagem da Michele, 4 pontos. Com o Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, esses o Lula ganha com certa facilidade. Mas Tarcísio de Freitas, vantagem para o Tarcísio por quase 4 pontos. É margem de erro, é empate técnico. No mês passado estava invertido. O Lula estava com uma leve vantagem ou empate técnico, mas levemente à frente. Então, a impressão que tem é que de um mês para o outro houve um certo desgaste. O governo que vinha se recuperando parou de se recuperar. É no mínimo isso, parou de ter notícia para tentar essa virada do Lula. O que está faltando? Uma marca para esse governo. A isenção para quem ganha até R$5.000. Uma marca que deixe mais consolidada a imagem de que você deve votar de novo no Lula. Por que você vai votar de novo no Lula? Ele tem a memória dos governos passados, esse aqui está arrumando a casa, mas o que mais? Está faltando isso. Sinal amarelo. Não quer dizer que é nenhuma tragédia, mas é um momento de dificuldade quando o Lula tem que montar o palanque para o ano que vem. Falando ainda em candidaturas, olha só, essa aqui é importante, né? Essa aqui é importante. A família Bolsonaro está testando o nome do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro para a presidência em 2026. É uma apuração da Raquel Landim no portal UOL. Por que isso me chama a atenção? Vocês reparem que na pesquisa aqui que eu mostrei, eles testaram Tarcísio e Michele como candidatos do bolsonarismo, mas não o Eduardo. Mas a família está testando. Esse é o bastidor que trouxe aqui a Raquel Landim. Oficialmente, o discurso da família é que a única opção é Jair e que a perseguição, como eles dizem, do Alexandre de Moraes não vai prevalecer. Mas a gente sabe que uma eventual candidatura do Bolsonaro está cada vez mais difícil e nos bastidores a possibilidade de Eduardo Bolsonaro cresce. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro acredita que começou a mostrar para o Brasil e para o mundo o seu potencial de liderança e que essa estadia dele nos Estados Unidos está contribuindo para isso. Em uma entrevista que ele deu hoje para a Veja, o Eduardo deixou claro pela primeira vez que ele pode ser candidato se essa for a vontade do seu pai. Aí a gente pegou uma aspas, ele diz: obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas. Fiquei feliz. De acordo com interlocutores, entre os possíveis candidatos da direita para substituir o Bolsonaro, a família prefere alguém de dentro, mas a decisão final é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, só que no meio do caminho, Laura, entre 25 e 26, no caso do Eduardo Bolsonaro, tem um detalhe chamado Polícia Federal, hein? Aliás, para a família toda dele. A Polícia Federal, e essa é uma notícia de hoje, a Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura se o deputado, o filho dele, o Eduardo, está atuando mesmo nos Estados Unidos contra as instituições brasileiras. Está aqui, ó, PF marca o depoimento. Para os investigadores, Bolsonaro tem dado apoio financeiro ao filho para ajudá-lo a permanecer nos Estados Unidos. Então, o pai está bancando o filho e o filho está bancando uma campanha contra o STF. Além de Jair Bolsonaro, o líder do PT, Lindenberg Farias, também foi chamado a depor
No caso dele, o depoimento será na próxima segunda. Aliás, o Lindbergh adiantou isso para a gente aqui na conversa que ele teve no N2, na entrevista de ontem ao N2. Então, Lindbergh Farias na segunda-feira e o próprio Jair Bolsonaro na quinta-feira, os dois sobre esse episódio do Eduardo Bolsonaro atuando nos Estados Unidos. E por que o Lindbergh? Porque ele é o autor da representação criminal contra o chamado Dudu Bananinha. Né? Além disso, o que o Lindbergh Farias fez hoje? Ele acionou a PGR para um outro caso. Já tem o caso do Eduardo Bolsonaro. O Lindbergh acionou a PGR contra o presidente Bolsonaro, o ex, para que sejam tomadas providências em relação à conversa que ele teve com o Mourão, Hamilton Mourão, na véspera de prestar depoimento no caso do golpe de Estado. Então, o Jair está enrolado, porque já é réu, está enrolado, porque tem que explicar o que o filho está fazendo nos Estados Unidos, e agora o Lindbergh pediu que a PGR investigue que história é essa do Bolsonaro, né, conversando com testemunha, e isso, teoricamente, juridicamente, poderia até dar cadeia, prisão preventiva para o Jair Bolsonaro. No campo do bolsonarismo ainda, o filho 02 do ex-presidente, o Carluxo, Carlos Bolsonaro, está responsável por buscar um substituto para o Fábio Van Garten. Esse é o Carluxo, vereador, que mal aparece na Câmara Municipal. Quem que é o Van Garten? O Van Garten é aquele que foi demitido do Partido Liberal porque apareceu uma mensagem que ele atacava a Michele, conversando com o Mauro Cid. Esse aí é o Van Garten, com essa cara de preocupado. Apareceu, vazou uma troca de mensagens em que ele dizia assim para o Mauro Cid: pô, se a Michele candidata, eu prefiro votar no Lula. E um deles fala, ela tem um passado muito sujo. O Van Garten acabou sendo demitido. O Carluxo está procurando alguém que tem esse papel, porque o Van Garten fazia o papel duplo. Advogado, conselheiro jurídico e conselheiro também na área de comunicação. Ele foi ministro da SECOM do Jair Bolsonaro. A expectativa é que a escolha aconteça o mais breve possível, já que Bolsonaro atualmente não conta com um assessor direto para tratar das pautas com a imprensa, e o Van Garten é um sujeito que pega muito telefone, fala com as redações e tal. Mais um episódio aqui envolvendo o bolsonarismo. O primo do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, atenção, o primo do Nicolas Ferreira, chamado Gleicon Ranieri de Oliveira, foi preso em flagrante, tá aqui ó, manchete do ICL Notícias, por tráfico de drogas durante uma operação em Uberlândia. A detenção ocorreu na semana passada, mas só foi revelada agora. De acordo com informações da polícia, Gleicon foi detido com 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. A prisão ocorre justamente em meio à tentativa de Nicolas de fortalecer a sua influência em Minas por meio de apoio a familiares e aliados próximos. Laura Couto tem mais informações sobre esse episódio. Laura. Rodrigo, o pai do Gleicon se chama Enéas Fernandes, ele é o tio do Nicolas. Agora, olha que curioso, nas eleições de 2024, o Enéas disputou a prefeitura de Nova Serrana, que é uma cidade no interior de Minas Gerais. E ele não recebeu só apoio eleitoral do Nicolas, ele recebeu recursos públicos com emendas do deputado. O Nicolas destinou 1,5 milhão de emendas para Nova Serrana, que tem pouco mais de 100 mil habitantes, logo depois do lançamento da candidatura do Enéas em 2024. Coincidência? Não parece, né? Mas nas redes sociais e em eventos públicos, o Nicolas exaltou a candidatura do tio, o Enéas, como um exemplo de gestão alinhada com valores conservadores e chegou a participar da campanha. Mas o Enéas, mesmo assim, não foi eleito em Nova Serrana. É importante, Laura, porque primeiro, defesa da família, valores conservadores, a gente sabe muito bem que blá, 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 que gente. Olha, é o que eu disse, ninguém tem culpa se um primo é traficante, né? Você não pode culpar ninguém. Agora, o Nicolas faz esse discurso, a família inteira, mandou dinheiro, a gente tem aqui na tela ó, o Nicolas com o tio. Não dá para dizer, é um primo distante, não, é um tio para o qual ele mandou dinheiro. De emenda parlamentar, está aqui até agradecendo, ó. Se puder tirar essa tarja aqui da nossa tela, ó, agradeço, fico muito feliz pelo cumprimento do seu compromisso. Esse é o pai, tá, gente? E de novo, eu não quero fazer aqui a mesma coisa que eles fazem. O pai, às vezes, tem um filho que ficou fora de controle, tem culpa por isso? Não. Agora, falar que é a defesa da família e dos preceitos conservadores, e aí o primo, filho desse senhor aqui, é preso com uma quantidade grande de cocaína e maconha, principalmente. Complicado, né? Bom, o Nicolas e a família que se expliquem.
Boa notícia na economia. Aliás, uma boa notícia que não está se refletindo lá nos índices que a gente acabou de mostrar no programa, mas é boa notícia. A aposta do Lula é que isso se acumula e para o ano que vem tudo isso dá um resultado para ele poder ser candidato à reeleição. Olha só, o PIB cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano em comparação com os últimos 3 meses de 2024. O PIB, como você sabe, é a soma de todas as riquezas, bens e serviços no país, né? A alta dessa vez foi puxada principalmente pela agropecuária. O setor de serviços também cresceu, um avanço mais discreto, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável. Em valores correntes, a economia brasileira acumula um valor de 3 trilhões de reais, né? Entre janeiro e março, o PIB brasileiro crescendo em relação ao fim do ano passado. É uma boa notícia porque sempre o fim do ano costuma ser mais forte do que o começo. Quando você tem um começo de ano, né, que já passou Natal, passou 13º, que supera o fim do ano, significa uma economia que está avançando. Vamos lá, vamos falar rapidamente aqui sobre Donald Trump. Ofensiva de Donald Trump contra a imigração segue a todo vapor. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou que o governo Trump revogue o Instituto de Legal Temporário de mais de 500 mil imigrantes, o que abre caminho para a deportação em massa de 500 mil pessoas. Os juízes não justificaram a decisão. É a Suprema Corte, hein? Que está alinhada com o Trump. Vale lembrar que em março o republicano anunciou a revogação do status de legal temporário a 532 mil pessoas, incluindo principalmente venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaragüenses. No mês seguinte, a Justiça de Boston suspendeu essa medida e então agora a Suprema Corte dá um apoio para a medida de Trump. Mas falando ainda sobre ele, o republicano acusou a China de violar o acordo sobre o tarifaço. São os vais e vens de Trump. Laura Couto tem mais informação sobre isso. Laura. Pois é, Rodrigo, bastante vai e vem. O presidente dos Estados Unidos ele fez essa acusação na sua rede social Truth Social. Eu separei aqui o texto que ele publicou. Abre aspas, eu fiz um acordo rápido com a China a fim de salvá-los do que eu achava que ia ser uma situação muito ruim, o tarifaço, que ele se refere. E eu queria ver isso acontecer. Por causa desse acordo, tudo rapidamente se estabilizou e a China voltou aos negócios como de costume. Todo mundo estava feliz. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a China, talvez sem surpresa para alguns, violou totalmente seus acordos com os Estados Unidos. Vale lembrar que no dia 12 de maio, os representantes dos dois países, China e Estados Unidos, se encontraram em Genebra, na Suíça, e concordaram em reduzir as chamadas tarifas recíprocas durante 90 dias. A informação é que algumas horas depois desse post do Trump, Laura, a China se pronunciou através de um comunicado divulgado por sua embaixada em Washington. Pediu que os Estados Unidos acabem com as restrições discriminatórias contra Pequim e que os dois lados, como os chineses falam, né, mantenham conjuntamente o consenso. Então, continua. É uma guerra que já esteve numa temperatura mais alta, baixou um pouco, agora o Trump sobe de novo a temperatura, então ele vai e vem, dominando a agenda, mas gerando desgaste também para ele. Eu vou passar para um outro assunto que interessa a milhões de brasileiros. Declaração de imposto de renda. Todo ano a gente tem que dar essa notícia, mas é bom, às vezes tem alguém distraído aqui nos acompanhando. Olha, termina hoje o prazo para o envio da declaração do imposto de renda da pessoa física, referente ao ano base de 2024. Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com cobrança mínima de R$ 165. Em alguns casos, a pessoa pode ficar com o nome sujo e ter o CPF apontado como irregular. Olha, a recomendação geral que se dá nesses casos, muita gente, eu estou com dúvida, eu não consegui recolher os documentos, manda a declaração, mesmo que ela esteja incompleta ou que você ainda não tenha ajustado totalmente, depois você faz uma correção, O pior é não entregar. Vence hoje à meia-noite o prazo, então, recomendação, eu aviso mais uma vez, se você tem alguém aqui que está nos acompanhando, não entregou o imposto de renda, faça isso hoje até meia-noite, depois você faz a retificação se tiver que acertar alguma coisa. Chega ao fim esta semana com comemoração aqui no ICL por 2 motivos, viu, Laura? Te agradecendo mais uma vez aqui por mais uma semana junto, né? Nós atingimos 1 milhão de inscritos no nosso canal e ontem foi um sucesso, hein? O lançamento do Império Malafaia. Laura, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Até semana que vem. É isso, gente. Em clima de comemoração aqui no ICL, o nosso podcast, né, o Império Malafaia, já tinha passado de 1 milhão de ouvintes e agora também a gente lançou ontem o Império Malafaia. Se você perdeu
ou assistiu só um pedaço, quer assistir, quer compartilhar, eu vou até ler, vou até botar o meu óculos aqui, que tem alguns detalhes importantes para eu te falar. É simples, você se cadastra nesse link iclurgente.com.br para ter direito ao replay, porque depois isso vai ficar restrito só aos assinantes da plataforma do ICL. Aliás, é importante, se você quiser, faça assinatura, é um bom motivo, um motivo a mais. Além de ajudar a manter o jornalismo do ICL, você tem acesso a conteúdos como o Império Malafaia. Mas é isso, Replay no ar, Império Malafaia, o documentário, os detalhes todos sobre essa trama de poder político, fé e dinheiro envolvendo um dos personagens mais importantes da extrema-direita brasileira. E daqui a pouco no N2, Igor Melo, jornalista que ao lado da Juliana Dalpiva conduziu toda essa investigação, mais uma vez vem para falar sobre os bastidores dessa investigação. Obrigado, gente, um ótimo fim de semana a todos. O N2 vem aí com a Roberta Garcia, o Chico Sá, o Juliano Medeiros e eu daqui a pouco estou por lá também. Valeu! A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida, no preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.